Pessoal, boa tarde para quem está aqui na plateia, acompanhando o primeiro programa Ciência Aberta, que é um programa de divulgação científica em parceria da FAPESP com a Folha de São Paulo. A cada edição, todo mês, nós teremos aqui um assunto que será debatido entre pesquisadores e sociedade. Nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, a obesidade, que é considerada hoje uma epidemia global. A obesidade no mundo triplicou de 1975 aos dias de hoje. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Isto representa, no mundo, pouco mais de 1 bilhão e 900 milhões de adultos com sobrepeso, sendo 600 milhões com obesidade. Mas o problema não afeta somente os adultos. Em 2016, 41 milhões de crianças menores de 5 anos foram registradas com sobrepeso ou obesidade. Entre crianças e adolescentes, o número salta para 340 milhões. Estes números também vêm sendo mapeados por outros órgãos, como o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição em Saúde, o NUPENS, da Universidade de São Paulo. No Brasil, a prevalência de obesidade entre adultos maiores de 20 anos subiu de 5,4% para 21% do total da população brasileira. No mundo, a prevalência do sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes cresceu de 4% para 18%, de forma similar entre meninos e meninas. Outros estudos mostram ainda que, se a obesidade seguir numa crescente escalada, o Brasil atingirá em menos de 10 anos a mesma marca dos Estados Unidos da América, onde mais de 36% da população vive com sobrepeso ou obesidade. A obesidade é uma epidemia global e as taxas de mortalidade, direta e indiretamente ligadas ao problema, envolvem outras doenças, como a diabetes tipo 2, doenças vasculares crônicas e progressivas, que podem causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, o AVC, a hipertensão, alterações musculares e esqueléticas e alguns tipos de câncer, como o câncer do intestino grosso e o de colo. O que, afinal, é obesidade? Quer dizer, como a gente define obesidade? Obesidade é definido como um aumento de quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo, que é capaz, por causa desse aumento, de causar algum tipo de sofrimento. Tem um risco maior de desenvolver uma série de outras doenças, como diabetes, como hipertensão, como doenças cardiovasculares. Cada ano nós temos 1 milhão de novos casos de obesidade. Então, esse aumento ele é de 0,7 pontos percentuais, né? Então isso significa que a obesidade a cada 15 anos dobra a prevalência. O IMC é um índice bom para se medir obesidade? O IMC é o que é mais prático. Então é sempre importante que o IMC, ao ser utilizado para definição de obesidade, sobrepeso ou peso normal, seja acompanhado de um exame físico onde se mede prega, por exemplo, a prega de gordura. Uma pessoa adulta, depois dos 18 anos, daqui para frente, qualquer ganho de peso que vocês tenham, provavelmente não é massa muscular. Basta você ver o buraco da cinta. Se você aumentou mais um ponto na sua cinta, é porque você ganhou gordura no pior lugar que tem, que é a gordura abdominal, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa definição da obesidade como uma doença. Para a Organização Mundial de Saúde, doença é toda condição que leva a algum tipo de alteração funcional, estrutural ou mesmo comportamental que leva a sofrimento para o indivíduo. E a obesidade se encaixa em todos esses. Ela leva a alterações estruturais, por exemplo, no tecido adiposo. Ele muda estruturalmente. O fígado do obeso geralmente acumula gordura também, muda estruturalmente. Ele leva a alterações funcionais. Por exemplo, o centro regulador da fome no cérebro, no hipotálamo, muda seu padrão funcional. E leva a alterações comportamentais. É uma doença, né? O que a gente não pode imaginar é que as pessoas sejam culpadas das suas doenças, né? Que na realidade mudou na ciência, já há algum tempo, sabe que o tecido adiposo não é um tecido inerte, não é alguma coisa que a gente tem como um colchão
são para proteger a gente de quedas ou para ter reservas de energia. Também é isso. Mas ele tem várias funções, ele secreta vários hormônios, por exemplo. Então, o aumento da obesidade causa vários tipos de problema. E talvez o que a gente aprendeu mais recentemente é a relação da obesidade com câncer. Praticamente 10 os tipos de câncer que estão associados com a obesidade. Como a pesquisa desse CEPID é voltada para os impactos da obesidade no desenvolvimento do indivíduo de diferentes aspectos metabólicos, o nosso laboratório ele foca em estudar o impacto de alguns componentes da dieta no desenvolvimento da obesidade materna e como essa obesidade materna afeta o desenvolvimento dos seus filhos até a idade adulta. Um ponto importante que a gente correlaciona com os estudos que estão sendo feitos no CEPID é que essa prole, né, esses filhos de mãe obesa, eles apresentam componentes ou marcadores inflamatórios muito mais acentuados do que a prole de mãe magra, né? Isso tanto a nível central, né, no sistema nervoso central, como nos tecidos periféricos, como músculo, fígado e tecido adiposo. E essas alterações inflamatórias contribuem muito para o desenvolvimento das comorbidades que estão associadas à obesidade. Então, isso é uma informação importante que a gente tem, que é de tentar mudar o padrão alimentar dos pais antes da decisão de ter um filho. O que vocês já descobriram em relação a padrão alimentar, que é o tema aqui do nosso bloco, sim, e obesidade? Observamos que o consumo de quantidades muito grandes de gorduras saturadas ocorre uma inflamação da região do cérebro que controla a fome. E os neurônios dessa região são muito sensíveis. Então, esse processo inflamatório que é induzido por um nutriente, que a gente come muito, danifica os neurônios e eles não conseguem mais regular adequadamente a fome. Então, o indivíduo passa gradativamente a comer cada vez mais, mesmo não estando precisando daquele excedente calórico. Se eu fizer uma dieta, né, não vou mais comer hambúrguer, supondo que seja uma coisa que eu adoro, eu vou me restringir, não como mais hambúrguer. Isso também vai ter um impacto? Essa busca do alimento vilão levou a muita informação, e às vezes informações contrárias. Um dia pode comer ovo, outro dia não. Essa informação da pesquisa aqui é super interessante, ela tem que ser levada com calma pela população, porque aí começa uma série de informação que pode levar a fazer dieta. Então, a partir de hoje, não vou mais comer hambúrguer. O que acontece quando a gente não quer nunca mais comer hambúrguer? O nosso cérebro só vai pensar no hambúrguer. Então, quando vai comer, não somente vai comer provavelmente em excesso, mas também vai sentir uma sensação de culpa. E a gente vê que esse comportamento, ele faz o quê? Ele faz comer mais. Todos os países do mundo, até nos Estados Unidos, nós temos padrões tradicionais de alimentação. Eles estão, em geral, baseados em alimentos minimamente processados, algum tipo de cereal, pode ser o trigo, pode ser o milho, pode ser o arroz, uma verdura, uma carne. O que aconteceu há 20 ou 30 anos com a humanidade? A gente começou a fazer um experimento. A gente modificar radicalmente aquele padrão tradicional de alimentação e passar a consumir alimentos prontos para consumo, e o que a gente passou a chamar ultraprocessados. O alimento é muito mais do que um nutriente. O alimento, ele tem fatores sociais, culturais, ambientais super importantes. A melhor prevenção contra a obesidade e diabetes tipo 2 é cozinhar e comer comida fresca. Nessa faixa etária, criança e adolescente, o que mais leva dano nessa população é a estigmatização social. Essas crianças, elas são geralmente vítimas de bullying na escola, nos serviços de saúde e também em casa. Esse aspecto, ele é fundamental, pois as pesquisas mostram que a qualidade de vida das crianças com obesidade é pior do que crianças que têm doença hematológica ou outros tipos de câncer. A prevenção é um aspecto importante, porque tratar a obesidade é extremamente difícil.
Se fosse fácil, a gente não teria essa evolução anual, progressiva dos números em todas as faixas etárias. Os pais, eles têm essa responsabilidade de levar suas crianças para o segmento e eles têm um papel importantíssimo na mudança de estilo de vida, porque são eles que compram os alimentos para casa. Então, principalmente nas faixas etárias menores, nas crianças que ainda não entraram na adolescência, o papel dos pais é fundamental na escolha dos alimentos. A gente tem aqui uma informação que 1/3 das crianças brasileiras elas têm sobrepeso ou obesidade, né? Quais seriam as principais causas? Interessante ver que há 45 anos o Brasil tinha 1 de cada 3 crianças com problema de desnutrição. E hoje, 40 e poucos anos depois, 1 de cada 3 tem sobrepeso. Então, o que aconteceu? É multifactorial, poligênico, a gente vê que não tem uma culpa só. Já saiu uma revista com o título Obesidade Infantil, a culpa é dos pais. É extremamente difícil lidar com uma criança que está com excesso de peso, que está com uma grande fome, um grande apetite. Restringir essa criança só vai causar mais apetite nela. E até começar a comer escondido, que é um premissa da compulsão alimentar. Um aspecto que tem nos preocupado bastante com relação à obesidade infantil tem muito a ver com tempo. Quanto mais tempo uma pessoa permanece na vida dela obesa, mais difícil é voltar a perder peso e mais fácil é que ela desenvolva todas aquelas doenças associadas à obesidade que nós já falamos. Se a obesidade há 15, 20 anos atrás acometia principalmente adultos, e eles desenvolviam essa obesidade quando eles tinham ali 30, 40 anos de idade, eles iam passar uma parte da vida deles, que eu não diria que é curta, mas é muito mais curta do que aquela que vai passar uma criança que aos 6, 7, 8 anos de idade tem de vida pela frente, se ela desenvolver obesidade nessa época. O fato da epidemia da obesidade passar a atingir crianças, ela tem uma importância enorme. E obesidade, não sobrepeso, obesidade de 5 a 9 anos, em 1989, no Brasil, era de 3%. Em 2009, passou a ser 15%, aumentou 5 vezes. O ambiente mudou tanto que até as crianças sucumbiram. O que a gente precisa fazer, na realidade? Você tem que tratar os alimentos ultraprocessados como a gente trata o tabaco, como a gente trata bebidas alcoólicas, ou seja, restrição ao marketing, particularmente das crianças, é muito importante. Vários países do mundo já fizeram isso, Inglaterra, França, o Canadá, o Brasil precisa fazer isso, precisa regular a publicidade desses alimentos. A Manuela, também da plateia, ela volta um pouco no assunto que a gente estava falando anteriormente, ou seja, como ter um padrão de alimentação tradicional, e aí incluindo, né, obviamente, as famílias e as crianças, sendo que a nossa sociedade tem cada vez menos tempo, antigamente as mulheres cozinhavam, agora as mulheres trabalham, quer dizer, como fazer isso? Se alguém tiver uma resposta. Posso falar? Primeiro, não é o papel da mulher. Tá? O papel de todos, geralmente da família se inteira. Associa a mulher, né? A mulher é culpada. Mas é um fato que a estrutura familiar mudou muito e a gente tem que reinventar. Agora, padrão alimentar é justamente muito diferente do que dieta. Padrão alimentar é um estilo de vida. No padrão alimentar é o que você faz durante a semana. E a gente vê que é isso que a gente tem que focar, ter uma semana melhor possível. Então, planejar, com certeza, em casa, então, fazer as compras, ter jantares prontos. Então, planejamento dentro da casa. E todo mundo tem um papel. As crianças podem entrar na cozinha, descascar, cortar, ajudar. E até tem estudos mostrando que uma criança que entra na cozinha para ajudar a cozinhar já ganha saúde. Vai comer melhor, vai aceitar melhor legumes e frutas, e vai ter uma alimentação de melhor qualidade. Eu desconheço a minha vida sem consultas a endocrinologistas, a nutricionistas, a adequação de um padrão estético na minha vida. Acho que desde os 18 anos eu frequento clínicas especializadas, médicos, tudo a respeito do emagrecimento. Nunca tive nenhuma doença causada pela gordura, pela obesidade,
Então o emagrecimento sempre foi por mera questão estética. Até os 29 anos, quando eu me juntei a essas amigas e resolvi me libertar um pouco desse padrão e buscar uma nova forma de vida, de aceitação e levar essa mensagem para outras mulheres. A forma que a gente encontrou de levar essa mensagem foi através da moda, da exposição do corpo mesmo, de uma nova forma de encarar as lentes da câmera. Eu brinco muito que antigamente a gente só tirava foto daqui para cima e hoje em dia a gente viu que é possível e é lindo se enxergar de corpo inteiro. Quais são os transtornos psicológicos, Sophie, que os obesos adolescentes, ou enfim, a gente agora falando de obesos de maneira geral, enfrentam? Não é toda pessoa que é portadora de obesidade que vai ter um transtorno psicológico. Escuto muito, todo obeso tem compulsão alimentar. Não, pessoas que têm excesso de peso estão enfrentando um grande estigma na sociedade. E esse estigma vai desde do profissional de saúde, um médico, um nutricionista, que vai passar para eles que é fácil emagrecer. É só fechar a boca e malhar. Então vai seguir essa dieta e você vai ficar magro para sempre. Só que a gente vê que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. Então, esse fracasso na dieta, ele é muito mal vivenciado. Agora, transtorno psicológico, é interessante buscar ajuda, porque sim, tem tratamento e até para compulsão alimentar. Eu acho que para o público em geral é importante entender que existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Um deles é a compulsão alimentar. O que você observa na compulsão alimentar? Ele passa algum período, talvez sem comer, mas de repente ele abre uma caixa enorme de chocolate e ele não consegue parar enquanto ele não conclui a caixa inteira. Depois tem um indivíduo que tem bulimia. Bulimia é aquele indivíduo que come um monte, vai lá, vomita, para depois poder comer um pouco mais. E tem o indivíduo com anorexia nervosa, que é aquele que simplesmente se nega a comer. Então, acho que para a população em geral entender um pouco quais são esses distúrbios e quais são os riscos deles, eu acho que essa é uma visão geral. Não é toda pessoa que faz dieta que vai ter um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar quase começa com uma dieta. Todo mundo que faz uma dieta uma vez na vida pode começar já a ter um comer transtornado, que é, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer, estou cansado, vou comer, estou com estresse, vou comer. Que é o quê? Que não é necessariamente um transtorno alimentar, mas que é ter uma relação complicada com a comida. Vou perguntar agora para o Carlos, a gente falou um pouquinho sobre a questão do marketing, né, do marketing da indústria alimentícia, quer dizer, a gente recebe o tempo inteiro insumos, informações sobre alimentos, e como que a gente pode relacionar esse excesso de informações que a gente recebe pelo marketing com, eventualmente, algum distúrbio alimentar? Você consegue enxergar uma relação nisso? Eu acho que o marketing ele é mais um dos determinantes desses transtornos alimentares. Se vocês notarem, né, basta ficar um dia na frente da televisão e verificar a publicidade de alimentos, como ela é feita. Né? Os produtos, eles são desenhados para serem o que a gente chama hiperpalatáveis, né? Então esses produtos, eles são ultraprocessados, eles não são feitos nas cozinhas, né? Eles são feitos nos laboratórios, basicamente, por engenheiros de alimentos e psicólogos. Normal ter, de vez em quando, vontade de comer alguma coisa gostosa, que vai lembrar da infância, ou que porque você teve um dia difícil. A partir do momento que é feito com consciência, tem que entender que não é ruim ter prazer de comer, e pelo contrário, hoje a gente vê que comer com prazer faz a gente comer menos. Talvez não no momento, porque está tão gostoso que a gente vai repetir, mas a gente fica tão satisfeito que ao longo do dia a gente não vai querer comer tanto. É muito interessante não demonizar esse prazer de comer. Na verdade, por que a gente gosta de comer? Porque comer é muito importante. Não é? É para a sobrevivência. Então, além de você garantir com a fisiologia, né, a fome fisiológica, você tem uma outra garantia que assim, é uma coisa que é prazerosa. E quais são os dois países com menor prevalência de obesidade na Europa? A França e a Itália, onde a alimentação alcança um status de importância e as pessoas sentem um prazer enorme, elas gostam de falar de alimentação. É quando esse prazer hedônico ele é manipulado artificialmente, é que você tem um problema.
Durante muito tempo, os gordos eram considerados, sobretudo, gulosos, aqueles que comiam muito, seja porque eles eram ricos e podiam comer, seja porque eles simplesmente transgrediam as normas em que a pessoa devia comer um pouquinho menos. Então havia concursos das pessoas que tinham capacidade de comer coisas, não é? 30, 40 frangos, isso era muito comum acontecer. Toda essa época, onde o gordo ainda é visto como um guloso, ela se encerra, principalmente depois dos anos 50, 60 e 70, que é o momento em que surge a ideia de que o gordo talvez seja doente, e não só doente de uma coisa, ele pode ser um conjunto de doenças. Especialmente se ele tem uma pança muito desenvolvida, coisa que era valorizada, especialmente para os homens, deixa de ser, porque a partir desse momento, uma barriga mais proeminente pode ser sintoma ou signo de uma doença cardíaca. Então, os preconceitos em relação ao gordo e ao obeso se ampliaram. Em oposição a isso, surgiram as resistências, surgiram os ativismos, não é? Os fat studies, por exemplo, não só nos Estados Unidos. A ideia de que é preciso afirmar a identidade do gordo. Então nós vivemos uma espécie de uma guerra. Por um lado, não é? Uma parte grande da sociedade dizendo que nós temos que não só estar na linha, mas estar em forma, algo muito exigente, com uma atitude extremamente vigilante em relação à nossa saúde, à nossa estética, e por outro, um ativismo que mostra que nós necessitamos justamente afirmar aquilo que somos, aquilo que aparentamos ser. Tratar, né, as doenças relacionadas à obesidade, isso custa para o país 2,4% do PIB. Sairia mais barato a gente prevenir, né, ter uma política de saúde pública para prevenir a obesidade? Do ponto de vista da carga de doença do Brasil, a obesidade é o primeiro fator. Muito mais do que o tabaco, por exemplo. E por que ela tem um impacto na economia? Porque essas doenças exigem tratamento, medicamentos, né? Hipertensão e diabetes, por exemplo, são as doenças mais comuns que você tem. É possível a gente conseguir economizar esse recurso e economizar muito sofrimento das pessoas, né? Agora, para isso, a gente tem que ter políticas públicas. Acontece que essas políticas públicas, elas ferem interesses poderosos. E a gente tem que pensar também em rotulagem nutricional. Precisa mudar e ter advertências nesses rótulos desses alimentos, como no estilo do cigarro. Qual a sua opinião sobre medicamentos, né? Eles podem ser considerados um tratamento, os medicamentos para emagrecer? Existe algo na fronteira que tem uma perspectiva de chegar a um tratamento do ponto de vista de droga mais eficiente? A melhor abordagem, como foi exaustivamente explorada aqui, é alimentação saudável e atividade física. Infelizmente, não é o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, nós temos que lançar mão de outras abordagens. Só que nenhum medicamento para tratar a obesidade funciona se aquela parte fundamental, que é a dieta com atividade física, não estiver presente. É possível pensar numa política pública para o país para mudar, né, melhorar hábitos alimentares, atuando com médico, com escola? Quando a gente fala dieta, pensa estilo de vida, não dieta restritiva. A gente precisa trabalhar comportamento. Em vez de enfatizar a perda de peso, enfatizar a manutenção. Manter o peso já seria uma mudança de paradigma super interessante. Voltando à questão da rotulagem, né, dos alimentos como uma política pública, existem alguns países que já fazem isso, né? O Chile tem lá um triângulo preto quando o alimento tem muito sódio ou muita gordura. Existe algum debate nesse sentido no Brasil? A atual rotulagem nutricional, como vocês certamente já sabem, né, ela é inútil. São números percentuais das necessidades. Uma informação, por exemplo, é o percentual das necessidades de gordura saturada. Não há necessidade de gordura saturada. O que o Chile fez, e que agora vários países estão caminhando no sentido de fazer, é simplesmente, primeiro, colocar apenas advertências. Se o produto tem um conteúdo excessivo de gordura saturada, de sódio, de açúcar livre, de energia, ele tem um losango, que é aquele sinal de pare, dizendo contém muito açúcar, muita gordura saturada, é só isso. Então a pessoa não precisa ler nada, ela simplesmente olha, se aquilo tiver 4 losangos, significa que é um produto muito inadequado, né? A Anvisa vai abrir uma consulta pública, né, e que todos nós aqui nessa sala vamos poder participar, onde vão ser colocadas alternativas para essa nova rotulagem nutricional, né? Se houver uma grande participação da sociedade em relação a apoiar essa modificação no sentido do modelo
modelo chileno, certamente a gente vai fazer um avanço muito grande. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer imensamente os pesquisadores aqui do Estado de São Paulo que estão se debruçando sobre um tema tão importante quanto a obesidade. Hoje a gente aprendeu uma série de coisas, falamos sobre obesidade, saúde pública, obesidade infantil, sobre questões psicológicas. Tenho certeza que foi um bom debate para todos. E a gente vai continuar aprendendo. Ciência Aberta volta no dia 8 de maio para falar sobre mudanças climáticas. Obrigada.